Meus amados irmãos, nosso querido irmão Alexandre, ele fez uma leitura na carta aos Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 7 até o versículo 14. Porque nessa carta nós vamos encontrar os princípios da nossa salvação. Eu tenho falado sobre salvação aqui, quero aproveitar para dizer que na próxima quarta-feira, cadê o aviso da quarta-feira? Tem aí, não tem? Tem um aviso aí, irmão Jonas já está tirando ali o cabo da Boa Esperança para... Olha aí, quarta-feira, irmão. Os nossos irmãos estarão promovendo aqui culto da união masculina, dos homens, de todo o povo. Não é? E nós vamos ter um preletor, um menino animado, lá da Vila do João, vai estar pregando aqui. Não é? E o tema, o versículo ali, ó, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Então, na próxima quarta, nós vamos ter um culto especial aqui nesse santuário, se Jesus não voltar, vai ser uma bênção, não é? E eu gostaria que o irmão Júnior convidasse todos os homens lá de onde você mora. E irmão Jonas, convida todo mundo também. Não é? Você também. E irmão Maurício, todos os homens, todo mundo aqui. Não é, irmão Francisco? Pegar aquele carrão, trazer uns 10 homens ali dentro e vai ser uma bênção. Vamos ter aqui um grande animado culto em nome de Jesus. Mas enquanto quarta-feira não vem, nós temos que caminhar com a certeza da nossa salvação. E se tem algo, irmão, que nós precisamos ter certeza nessa vida, é da nossa salvação. Sabia disso? Nós temos que ter certeza de que somos salvos. Nós fomos um dia, nós somos hoje e seremos. Porque a salvação, ela é algo que, vamos dizer assim, ela não é parada. Eu fui salvo um dia e aí não aconteceu mais nada na minha vida. Não. Salvação é algo permanente de Deus. Nós somos salvos a cada dia, a cada instante, a cada momento Deus nos salva. Não é? E nós precisamos ter certeza disso. E no verso 7 dessa carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 7, nós temos aqui, irmãos, uma expressão que é exatamente a base da nossa salvação. Paulo diz assim, no qual temos a redenção pelo seu sangue. A redenção pelo seu sangue. O apóstolo Paulo usa aqui nessa expressão redenção, o que exatamente Jesus fez para nos salvar. A palavra redenção tem a ver com o quê? Com pagamento, com compra. Redimir quer dizer comprar, pagar o preço, não é? Pagar o preço. E quando Paulo diz que em Jesus nós temos a redenção pelo seu sangue, Paulo está dizendo que nós fomos comprados pelo seu sangue. Então a salvação que nós temos hoje, ela tem um custo e ela tem um valor, não é? Quando a gente não entende o valor da nossa salvação, a gente despreza. Por que hoje nós temos um contingente tão grande de pessoas que se desviaram da igreja? Por quê? Quem conhece uma pessoa que está afastada da igreja? Uma pessoa. Quem conhece duas? Quem conhece três? Não é? E por aí vai. Se você for buscar razão por que essas pessoas saíram, deixaram Jesus, se desviaram do caminho do Senhor, nós vamos perceber, irmãos, que eles não têm noção, não é, do que é ser salvo. Não tem noção. Porque quando nós entendemos por quê e de que maneira nós fomos salvos, porque Pedro diz aqui, ó, abre a sua Bíblia aí, na primeira carta de Pedro, capítulo 1 Pedro,
capítulo 1, versículo 18, não é isso? 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. O apóstolo Pedro, ele tinha uma preocupação com os crentes daquela época. E como Paulo, ele mostra para o crente a razão da sua salvação. E aí Pedro diz o que no verso 18? Vamos ler juntos? Sabendo que fostes, que por tradição, Pedro começa dizendo, não foi com coisas corruptíveis. Aí ele usa aqui o que tinha de melhor naquela época, prata ou ouro. Não é? Podia dizer, olha, não foi com dinheiro, com dracmas, sabe, com moedas romanas. Não, ele falou prata ou ouro, que é de mais caro na época. Não foi com isso que nós fomos resgatados. Resgatar, redimir, não é? Redenção, todas têm a mesma raiz, significa comprar. Então nós estamos aqui porque Jesus nos comprou. Preste atenção nisso. Agora veja o verso 19. Não foi com besteira. Jesus não te comprou pagando prata ou ouro por você. Olha o 19. Mas Cordeiro. Olha aí. Com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado. É o cordeiro, irmão. Jesus teve que vir para morrer, ser sacrificado. E aí o seu sangue paga o nosso preço. Paga. É por isso que aqui em 1 Coríntios 6 e 20, dá uma olhada aqui, 1 Coríntios 6 e 20, o apóstolo Paulo diz algo interessante. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. O que é que ele diz aí? É. Não precisava nem ler o resto do versículo, não. É só o início. O que é que Paulo disse aí? Comprado. Você foi comprado. Salvação, irmãos, é algo precioso. Nós não estamos aqui porque simplesmente, sabe, abriu-se uma porta ali, é uma igreja, eu vou para lá. Vou ficar lá, vou me esconder lá, não. Salvação, quando você aceita Cristo, quando você se entrega a Cristo, quando você se rende a Cristo, você está aceitando a sua compra. Você está dizendo para Cristo, eu aceito o preço da minha salvação. Sabe? Nós não estamos aqui porque simplesmente gostamos ou queremos, ou achamos bom estar aqui. Estamos aqui, fomos salvos por Ele, comprados. Sim, Senhor. Você foi comprado, irmão. É por isso que nós temos que entender o valor da nossa salvação, a importância, a grandeza. Não é? É como diz um hino da harpa, comprado com o sangue de Cristo. Agora vê o capítulo 7 de Coríntios, versículo 23. Mais uma vez. O que é que Paulo diz aí? Como é que diz aí, irmão? Torneis. Paulo está dizendo, olha, você foi comprado por bom preço. E o preço que foi pago, irmão, um preço tão alto, um preço tão grande, não é?
Porque qual é o valor do sangue de Cristo? Qual seria o valor do sangue de Cristo? Hein? Sim, o valor da vida, não é? Agora, de um cordeiro imaculado e contaminado diante de Deus, um sacrifício perfeito. Veja como Paulo descreve esse sangue em Atos 20, 28. Dá uma olhada aqui, Atos capítulo 20, versículo 28. Como é que ele descreve isso? Hein? O que diz aí? Atos 20, 28. Olhai por vós, todo o rebanho, bispos, assentados ou pastoreados da igreja de Deus. Que ele... Aqui está dizendo o apóstolo Paulo, aqui para os anciãos de Éfeso, ele está dizendo, olha, vocês foram chamados por Deus, vocês que foram chamados para comandarem o rebanho de Deus, Deus os constituiu bispos para vocês estarem diante da igreja de Deus. Aí ele diz assim, a qual ele resgatou, comprou. O que diz o final aí? Com o seu próprio sangue. O sangue de Jesus, irmão, não era um sangue qualquer. Não. Então a nossa compra, ela tem um valor diante de Deus muito alto, muito grande. E não vai ser a luta, a dificuldade, o problema, isso, aquilo, sei lá, qualquer situação que vai nos separar do amor de Cristo. Não. É o que Paulo diz aqui em Romanos, capítulo 8, não é? Versículo 38. Olha o que ele diz aqui, 35. Começa no 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que vai nos separar disso? Aí ele diz o quê? Será a tribulação, será a angústia, será a perseguição, será a fome, será a nudez, perigo, espada. Hein? Aí ele diz aqui no verso 38, eu estou certo, nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem presente, nem porvir, nem passado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá o quê? Por que nada disso nos separa? Porque nada disso, irmão, nos rouba essa salvação. Por quê? Porque você foi comprado com o sangue de Cristo. Estar na igreja, irmão, é um privilégio. Sabe? Eu já falei aqui algumas vezes, se nós lêssemos a palavra e pudéssemos entender a grandeza da salvação, nós andávamos nariz empinado aí na rua, aí, ó. Camarada, por que esses crentes andam tudo assim com a cabeça para cima, nariz empinado? Não é? Por quê? Qual é a diferença entre você e esse povão que anda por aí? A salvação, irmão. Sabe? A salvação. Você pode chegar em qualquer lugar, lidar, esse homem aqui, ele é o presidente do Supremo Tribunal Federal, não sei de quê, de não sei de onde. Esse homem aqui é o homem mais poderoso da terra. É nada. Ô, seu doutor poderoso, você tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Hã? Que Cordeiro? Que livro? Que vida? O senhor já entregou-se para Jesus? Já aceitou Ele como único, suficiente Salvador da sua alma? Não. Então o senhor vai morrer e vai para o inferno. E acabou, irmão.
ou porque ele é doutor, isso e aquilo ali, aí Deus fala, não, peraí, deixa eu olhar direito, deixa eu ver o currículo desse homem aqui, né? Eu não posso mandar um homem desse, um presidente de um Supremo, não sei de quê, mandar um homem desse para o inferno. Não, não posso. Mas vai tranquilamente, irmão, mas vai que vai. Qual é a diferença entre ele e você que está aí? É que você foi comprado, ele ainda não. Ele ainda não aceitou a compra, não é? Ele ainda não recebeu a chancela da compra. É. Sabe o que? O que autentica essa compra na nossa vida? Sabe o que autentica? Vamos aqui para Efésios 1. Autentica essa compra aí. Autentica. Versículo 13. 1 e 13. Vamos ver aí. Efésios 1 e 13. Olha o que autentica essa compra. Vamos ver. Leia aí. Vós, da verdade, Evangelho da salvação, tendo nele crido. Aí está. Olha esse versículo aí para você ver como é que funciona. Como é que funciona a salvação? O que é a salvação? Paulo diz assim, em quem também, você tem que estar em Cristo. Aí depois o quê? Você ouviu a palavra. Que palavra é essa? O Evangelho da salvação, no qual você fez o quê? Creu. Você está nele porque você ouviu a palavra, que é o Evangelho da salvação, e creu. Quando esse processo acontece, aí por último acontece o quê? Se é que tem por último aí no versículo 13? O selo do Espírito Santo. Mas você precisa crer, você precisa ter o Evangelho, você precisa ouvir a palavra da verdade e você precisa estar nele. Aí vem o Espírito Santo e sela. Fostes selados com o Espírito Santo. Pá! Aí acabou, irmão. Com esse selo do Espírito na nossa vida, nós podemos dizer como Paulo, agora quem vai me separar do amor de Cristo? É por isso que nós temos que ter o Espírito Santo na nossa vida. A gente busca muita coisa de Deus, só não busca o Espírito Santo. E o Espírito Santo é para ser buscado? É, sim, Senhor, é. É ser buscado. A gente tem que orar, pedir, Espírito Santo, eu quero ser cheio de Ti, eu quero que você me batize, eu quero que você me renove, quero que você me fortaleça. Mas em vez da gente falar as coisas para o Espírito Santo, a gente fica pedindo, Senhor, eu quero uma bicicleta nova, eu quero um aro novo para o meu carro, eu quero uma buzina nova, eu quero uma televisão nova, eu quero... Meu Deus do céu, para que essas porcarias, irmão? Vai ficar tudo aí. Para que tu quer isso? Não é? Ah, irmão, eu queria muito uma geladeira nova, que a geladeira, agora eu vi lá na Casa Bahia, a geladeira você nem precisa abrir mais. Você fala para a geladeira, abre César, e a geladeira abre assim. Né, César? Já viu essa na Casa Bahia? Você só fala, abre César, e a geladeira abre. Eu quero essa geladeira. Para quê? Para quê, irmão? Sabe? De que nós precisamos? Do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O restante, irmão, vem como Jesus disse lá em Mateus. Não é? Ele disse o que em Mateus 6, versículo 33. O que está escrito lá? Mateus, capítulo 6, não é? Versículo 33, não tem isso? Não é esse o versículo?
6:33. O que está escrito aí? E todas o quê? Acabou, ué. Não é? Que coisas são essas aqui? Jesus falou. Sabe? Jesus falou. As pessoas ficam ansiosas pelo que vão comer, beber ou vestir. Ficam ansiosos com essas coisas pessoais, materiais. Jesus disse, olha, você busca o reino de Deus em primeiro lugar, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, a gente às vezes, né? Aí fala assim, irmão, quem tem um problema, vem aqui, vamos orar pelo seu problema. Nós temos que acabar com isso aqui na igreja, sabia? Não vou orar mais problema de ninguém, não. Quem tem seus problemas, quem tem suas enfermidades, quem tem suas lutas, suas batalhas, vem para cá para ser cheio do Espírito Santo, cheio. Porque quando você for cheio do Espírito Santo, você vai saber vencer tudo isso em nome de Jesus. Ué. Não é verdade? Quem tem problema, aí ora pelo problema. É meu problema, minha causa, minha dor, minha doença, meu isso, meu aquilo. E resolve essa choradeira aqui na frente, resolve. Não. Irmão, quem tem problema, doença, está todo, vem para cá, dobra o joelho. Busca o Espírito Santo aí, vamos embora. Aí você levanta cheio do Espírito Santo, irmão, tu dá bico na doença. Sai, doença, pum! Problema, pum! Tu sai daqui um campeão, cheio do Espírito, dando, sabe? Cheio da virtude de Deus, na autoridade do Espírito. Você chega em casa, irmão, cheio do Espírito Santo, você já bate na porta. Satanás! Sai daí que eu estou entrando. Ih, irmão, demônio que está escondido debaixo do guarda-roupa, corre tudo. Agora a gente vem para a igreja cheio de problemas. É que a gente ora pelos problemas. Jesus, ainda ora errado. Abençoa o problema. Não é? Aí o problema aumenta mais ainda. Abençoa o problema. É para abençoar o problema? Não, irmão. É para sumir com o problema. Agora, como é que some com o problema? É você cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós fomos o quê? Selados. Nós fomos comprados e fomos selados. E agora? Imagine um crente comprado e selado. É um crente que tem a autoridade de Deus na sua vida. Quando Jesus, lá em Marcos 16, ele disse aquela palavra ali, quer ver? Só para lembrar você. Você sabe, Marcos 16. Está colocando aí no telão aí os versículos? Ó, maravilha, viu? Olha aí, Marcos 16, mais rápido que eu. Misericórdia. Marcos 16 aí, verso 15, né? Que Jesus falou no meu nome aí, como é que ele falou aí? Marcos 16, o quê? Aqui, ó, 17, vamos ler. O que está escrito aí? Estes sinais, os que crerem em meu nome. Tá bom. Vamos voltar lá. Volta lá. Estes sinais seguirão a quem, irmão? Presta atenção. Jesus não disse aqui, esses sinais seguirão pastores, evangelistas, não é aqui como Efésios 4, né? Pastores, evangelistas, profeta, mestre, não sei o quê, doutor. É esse tipo de gente que o sinal segue. O sinal segue quem?
que crê. O sinal vai seguir a quem crê. Agora, você crê em quê? Por que o sinal segue? Você crê em quê? Você crê na sua salvação, irmão. Sabe, você foi comprado, você tem certeza que foi comprado. Você não está aqui porque está chovendo lá fora e você veio se abrigar aqui, não. Você está aqui porque você foi comprado. Comprado. Sabe, pelo sangue de Jesus. Você ouviu a palavra, o evangelho da verdade, você creu, você está nele e você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Então, sobre a nossa vida, existe um selo de Deus. Então, eu creio nisso, eu creio. Então, os sinais vão me seguir. Os sinais vão me seguir. A gente tem uma mania de achar alguém para orar por nós, não tem? Eu queria que aquele irmão orasse por mim. A Bíblia diz, irmão, oremos pelos outros, levar as cargas uns dos outros, não é? Ajudeis uns aos outros. Tem alguém doente, chama os presbíteros, vai ungir. A Bíblia fala disso tudo, irmão, fala. Claro que fala. Mas a gente precisa crer também em nós. Não é? Crer em você. Precisa ir lá não sei aonde para irmão orar, não. Da onde você estiver, bota a mão na sua cabeça, bota a mão na enfermidade. Jesus, eu creio. Eu creio. Eu sou teu, eu sou tua, fui comprado. Eu tenho o selo do Espírito sobre a minha vida. Com essa fé, com essa convicção, você vai o quê? Crer que os sinais vão te acompanhar. E aí Jesus disse aqui, ó, né? Os sinais vão acompanhar em meu nome, não é? E vai expulsar demônio, vai falar novas línguas, vão pegar em serpente, se comer alguma coisa mortífera ou beber não vai fazer mal. E se puser as mãos sobre os enfermos, eles serão o quê? Curados. Serão curados. Ah, por que? Será que é a mão de alguém privilegiado, irmão? Não. É a mão do que crê. E eu creio em quê? Eu creio na minha salvação. Eu creio no Deus que me salvou. Eu creio no Deus que me salvou. Aleluia. Não é? E aí, ó, vamos voltar para Efésios 1:14 para a gente entender algo. O que é que diz Efésios 1:14 aí? O qual é o penhor para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. O que é esse penhor aí, irmãos? O que é o penhor? Paulo disse no versículo 13 que nós fomos selados com o Espírito Santo. No 14 diz assim, o qual é o penhor? O que é penhor? Hein? É o quê? Garantia. É a garantia. O Espírito Santo no crente, Paulo está dizendo, é a garantia da nossa herança. A presença do Espírito Santo na nossa vida, irmão, é a garantia que nós temos essa garantia. E a presença dele em nós, diz aí, ó, vai estar conosco para a redenção da possessão adquirida. Na minha versão diz assim, até o resgate da sua propriedade. O Espírito Santo vai caminhar conosco, vai estar conosco, porque na verdade quem é que renova a nossa salvação? É o Espírito Santo. Ele que renova esse compromisso de Deus conosco. E ele vai caminhar conosco até o dia final. Ele vai caminhar comigo e vai caminhar com você. Agora, nós precisamos, como salvos em Cristo, entender uma coisa. Entender uma coisa. Não é?
que nós podemos, com as nossas atitudes, entristecer o Espírito Santo. Olha Efésios 4, verso 30 aí. Efésios 4, verso 30. O que nós temos aí? O que está escrito aí? E não... E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, irmão. O Espírito Santo nos selou para o dia da redenção. Aí você pode dizer assim, mas que dia da redenção é esse aí? Não está escrito aí? No qual estáis selados para o dia da redenção. Que dia é esse aí? Qual é esse dia da redenção? É o dia em que nós vamos nos encontrar com Cristo. Veja aqui Romanos capítulo 8. Abre aí sua Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 22. Romanos 8, 22. O que está escrito? Geme. Ah, sim. É o 23, perdão, 23. E não somente que temos aguardando, esperando o quê? A redenção. Paulo está dizendo aqui que a natureza já está gemendo. A natureza já está dando sinais. E nós que temos as primícias do Espírito, também dentro de nós gememos. Esperando o quê? A adoção, que se complete a adoção de filhos. Aí Paulo vai mostrar, né, dizer o que é essa adoção. Aí ele diz, a saber o quê? A redenção do nosso corpo. Lá em Efésios 4:30, ele está dizendo que nós fomos selados para o dia da redenção. O Espírito Santo vai caminhar conosco, irmão, sustentando-nos, guardando-nos, preservando-nos, porque Ele sabe o valor do preço que foi pago para que nós pudéssemos estar aqui. A gente não tem ideia, não é? As pessoas dizem assim para o outro assim, agora estou na igreja. E legal, que igreja? Estou naquela ali. Agora eu virei, né? Estou na igreja, sou da igreja, estou lá, estou na igreja. Estar na igreja hoje parece que é um status, né? Ah, você está na igreja? Ih, legal, rapaz, pois é. Ó, o outro também foi para a igreja, o outro também, isso aqui, está na igreja. Nós não temos que estar na igreja, nós temos que estar em Cristo. Paulo usa essa expressão em Cristo só aqui, na carta aos Efésios, mais de 30 vezes. Em Cristo, nós temos que estar nele. E para estar nele, é o que diz o versículo lá. Nós temos que crer, ouvir o Evangelho, a palavra, não é? E tal, e estar nele. E ser selado pelo Espírito Santo. Muitas pessoas hoje estão na igreja, mas não estão em Cristo. O Espírito Santo vai preservar aqueles que estão nele, irmãos. E nós precisamos ter certeza disso. O Espírito sabe o preço, o valor que foi pago para que eu e você estivéssemos aqui dentro. Ele sabe o preço. Por isso ele nos selou. Por isso Paulo está dizendo, não entristeçam o Espírito Santo. Não entristeçam. Não arranja jeito de entristecer o Espírito Santo, não. Porque você foi selado por ele para o dia da tua redenção. E o dia da tua redenção é o que Paulo está dizendo aqui em Romanos 8, 23. Nós estamos esperando esse dia. Vai ser a redenção do corpo.
Porque na cruz Jesus realizou a redenção da alma. Pagou o preço, não é? Pela nossa alma. Nos resgatou, nos pagou o preço. Pagou. Mas nós ainda estamos num corpo mortal, perecível, não é? Cheio de doença, cheio de coisa ruim. Não é assim? É o nosso corpo. Viu? Você está aqui felizinho, sentadinho, aí você chega ali fora, sei lá, pisa num falso lá, aí já dá um negócio no pé, não é? Cai de mau jeito, já machuca um braço, é o corpo. Não é? A esposa do pastor Jorge estava em casa sábado, arrumando lá, domingo, passando um pano na casa. Naquilo que passou o pano lá, escorregou, caiu sentada, deu uma contração, um negócio muscular que foi parar no hospital toda ruim, toda torta. É isso aí. É o que é isso? Isso é o corpo. Agora, no dia da redenção do corpo é diferente. Vê Filipenses 3:21 aí. Filipenses 3:21. O que é que está escrito aí, Filipenses 3:21? Olha como vai ser a redenção. Para você entender o 21, você tem que ler o 20. O que é que está escrito no verso 20? A nossa cidade, esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, abatido, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Então veja, o corpo da redenção, irmão, o corpo no dia da redenção, ele vai ser transformado de corpo abatido para ser um corpo glorioso. O nosso corpo hoje é o primeiro aqui, o corpo abatido, de abatimento, de doença, de enfermidade. No dia da redenção, ele vai ser transformado num corpo glorioso. Num corpo glorioso. E o Espírito Santo, ele caminhará conosco até esse dia. Até esse dia ele caminha conosco, não é? Ele vai nos entregar nas mãos daquele que nos salvou. Ele vai chegar lá e vai dizer, olha aí, caminhei com o povo, né? Vim com eles até aqui, ó, está aqui, ó, entreguei, pronto. Então isso, irmão, é a nossa salvação em Cristo Jesus. Nós não podemos desprezar isso de modo nenhum. Nós não podemos perder isso de modo algum. Nós temos que preservar esta salvação. Esta salvação. Não é? Agora o Senhor nos salvou para quê? Olha o que diz o verso 12 aí. Efésios 1:12. Verso 12. O Senhor nos salvou para quê? Ele nos salvou para quê, irmãos? Para louvor da sua glória. Louvor da sua glória. Ele te salvou para que você possa louvar e exaltar o seu nome. Louvor da sua glória. O que é isto aqui? É o crente louvar? Não. É Deus ser louvado na nossa vida. Deus ser louvado nas nossas atitudes. Deus ser louvado no nosso dia a dia. Ele nos salvou para que eu e você fôssemos louvor da sua glória. Isto é, quando as pessoas nos verem, as pessoas vão louvar a Deus pela nossa vida. Não é? Aqui está uma pessoa salva em Cristo Jesus. Esse homem é um homem salvo, essa mulher é uma mulher salva. Mas, infelizmente,
quando muitas pessoas não estão em Cristo, estão apenas nas igrejas, então não tem transformação. E aí ficam os escândalos, fica um monte de coisa acontecendo aí, que em vez de ser para louvor da sua glória, é para escândalo. Mas o Senhor te salvou, nos salvou, a mim e a você, para que as pessoas possam louvá-lo pela nossa salvação. As pessoas possam dizer, não é? Como disse aquela mulher lá que Eliseu passava, e ela disse para o marido o quê? Quem lembra? Foi o que aquela mulher disse de Eliseu? Vejo que esse aí é um homem de Deus, não é? Está lá em 2 Reis, capítulo 4, não é? 3 ali. Onde é que está? Vamos ver? É fácil. 2 Reis. Está aqui, Eliseu a Sunamita, capítulo 4. Está aqui, versículo 9. 2 Reis 4, 9. Já achou aí? Está aí, ó. Ela disse ao seu marido, o quê? É isso que Paulo está dizendo lá em Efésios 1 e 12, que ele nos fez para louvor da sua glória. Quando eu e você passarmos, irmãos, as pessoas têm que dizer, esse aí é crente. Esse é crente. Esse é crente. Entendeu? Diga, minha irmã. Hã? Filipenses 2,15, podemos? Claro. É quando mostra ali o que devemos ser no meio dessa geração. Não é isso? É. O Senhor nos salvou para quê, irmãos? Uma Ana está nos ajudando ali. Filipenses 2,15, leia aí. Cíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis no mundo. Só isso aí, irmão, já pesa. Só isso aí já. Fomos salvos para quê? Jesus pagou o meu preço, o teu preço, para quê? Aí ele diz lá, ó, para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Não é? Você tem que ler direito ali. Irrepreensíveis e sinceros. Filhos de Deus inculpáveis. Aonde? Dentro de uma igreja evangélica. Não está escrito ali que é dentro da igreja? Não? E como é que eu consigo ser filho de Deus, né, inculpável? Como é que eu consigo ser irrepreensível e sincero se não for na igreja? Onde é que eu tenho que dar esse testemunho aí? O que é que está escrito lá? No meio de uma geração corrompida e perversa. No meio de uma geração corrompida e perversa. Aí você fala assim, pastor, eu estou orando porque eu preciso sair de onde eu trabalho. Lá só tem gente ruim, lá só tem isso, lá só tem aquilo. Foi ali que Jesus te botou? Então você vai ser, naquele lugar, irrepreensível e sincero. Lá você vai ser filho de Deus inculpável. E é lá que você que tem que estar, no meio de uma geração corrompida e perversa. E tem mais, e digo mais, viu? Ainda tem que resplandecer como astro no mundo. Ainda tem que brilhar. E aí? É fácil? Hein, irmão? Isso é ser salvo. Ser crente, todo mundo é crente.
Agora, ser salvo tem o peso da responsabilidade. Não é? O peso da responsabilidade. É o que diz o Salmo 15, né? Salmo 15, o que diz lá no Salmo 15? Aí vamos terminar com esse Salmo 15, porque não é, falar de salvação fala a noite toda. Vira vigília de salvação. Salmo de número 15. Senhor, quem é que vai morar aí no teu tabernáculo? Quem é que vai morar no teu Monte Santo? Quem é? Ilha, olha para isso. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, não aceita o opróbrio contra o próximo e vai embora. Quem é que vai morar no santo aí? Vamos embora. Hein? Quem é que vai morar? Tem aí, ó. O que vive com integridade, pratica a justiça, de coração, fala a verdade, não difama, não faz mal, não lança injúria contra seu vizinho, não é? O que tem a seus olhos tem por desprezível aquele que é réprobo, aquele que é reprovável, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio não se retrata, o que não empresta o dinheiro com usura, não aceita suborno como inocente. Aí termina o que dizendo no versículo aí? Tem umas coisas interessantes na Bíblia, né? Umas coisas meio... Quem quer morar no Monte Santo do Senhor? Ei, todo mundo quer morar. Mas a Bíblia diz que para morar lá tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. São características do salvo. Amém?